O que os muçulmanos pensaram sobre a Reforma Protestante? Em 1517, um monge alemão publicou uma lista de reclamações que ajudou a dividir o cristianismo ocidental. Católicos e protestantes continuariam a travar guerras por causa disso pelos próximos 2 séculos, mas havia mais alguém observando. Alguém que não era cristão. De Constantinopla, um dos impérios muçulmanos mais poderosos da Terra, viu a fratura se espalhando pela Europa. Mas será que os muçulmanos viam a reforma como uma ameaça, um presente ou até mesmo uma forma de cristianismo que parecia mais próxima do Islã? Para responder a isso, precisamos olhar além de apenas um império. O mundo muçulmano no século XVI se estendia do Marrocos até a Índia, e cada parte dele teve uma reação muito diferente ao que estava acontecendo dentro do cristianismo, se é que perceberam alguma coisa. Embora a reforma tenha sido principalmente um movimento europeu, seus efeitos foram observados de perto pelo Império Otomano. Naquela época, um dos maiores rivais políticos dos otomanos era a dinastia Habsburgo, que governava o Sacro Império Romano. Muitos tomadores de decisão otomanos viam a reforma como algo útil. Uma Europa cristã dividida era mais fácil de pressionar do que uma unida. Líderes muçulmanos como Suleimão, o Magnífico, observavam de perto, cientes de que os conflitos religiosos que surgiam nas terras cristãs poderiam mudar o equilíbrio de poder, afastando-o de seus rivais e favorecendo os otomanos. Segundo um enviado francês baseado em Istambul, era frequentemente relatado que os imãs das mesquitas da cidade rezavam para que continuasse a inimizade e a desunião entre os cristãos da Europa. Mas os oficiais e escritores otomanos não viam a fragmentação do cristianismo apenas como uma oportunidade militar. Alguns deles também descreviam o protestantismo como religiosamente mais próximo do Islã do que o catolicismo em alguns aspectos visíveis. Isso levou os otomanos e partes do mundo muçulmano mais amplo a verem os protestantes como potenciais aliados anticatólicos. Embora diferenças religiosas óbvias permanecessem, os protestantes ainda poderiam ser úteis em tentativas de enfraquecer o Império Habsburgo. O resultado não foi uma parceria religiosa completa, mas sim um alinhamento informal e muitas vezes indireto entre muitos grupos protestantes europeus e o Império Otomano. Eles não estavam ligados por nenhum tratado ou teologia compartilhada, mas tinham um inimigo comum nos Habsburgos católicos. Nos anos que se seguiram à Reforma, a pressão otomana sobre os Habsburgos apoiou indiretamente os protestantes em momentos-chave. Por exemplo, a Paz de Nuremberg de 1532 aconteceu em um momento em que um grande exército otomano marchava em direção à fronteira dos Habsburgos. O imperador Carlos V percebeu que, se quisesse repelir o exército otomano, precisaria do apoio dos príncipes protestantes alemães. Então, em resposta, o irmão de Carlos, Fernando, e a liderança imperial aceitaram um período de paz religiosa temporária entre protestantes e católicos. Apenas alguns anos depois, o rei francês Francisco I se aliou a Suleimão, I do Império Otomano. Isso ajudou a proteger a França contra Carlos V e forçou os Habsburgos a dividir seus recursos militares, o que também reduziu a pressão sobre os príncipes protestantes dentro do Sacro Império Romano. O mundo otomano também ofereceu mais espaço para alguns cristãos não católicos, especialmente em lugares como a Hungria otomana e a Transilvânia sob influência otomana. Isso permitiu que alguns praticassem sua fé sem enfrentar os perigos presentes em partes da Europa católica. Os governantes otomanos frequentemente permitiam que comunidades não muçulmanas reconhecidas praticassem sua própria religião, desde que aceitassem o domínio otomano e pagassem impostos, incluindo a jizya. Com o passar das décadas, a ameaça constante do exército otomano continuou a forçar os governantes católicos a dividir sua atenção e recursos. Essa pressão desempenhou um papel nas circunstâncias que eventualmente levaram à Paz de Augsburgo. Esse tratado, assinado em 1555, estabeleceu o princípio do cuius regio, eius religio, que significava de quem é o reino, dele é a religião. Em termos simples, concedeu reconhecimento legal aos príncipes luteranos dentro do Sacro Império Romano e deu a eles a capacidade de escolher qual religião oficial representaria seu território.
Isso só se aplicava ao catolicismo e ao luteranismo. Outros grupos protestantes, como os anabatistas e os calvinistas, foram excluídos e continuaram a sofrer perseguição. Apesar disso, a Paz de Augsburgo representou um momento crucial na história protestante. Muitos historiadores argumentam que a pressão otomana foi um fator importante para tornar esses compromissos possíveis, mesmo que não tenha sido o único. Isso responde ao lado político da questão. Muitos governantes otomanos não admiravam a reforma porque queriam que a teologia protestante triunfasse. Eles a acolheram porque enfraquecia seus inimigos católicos. Além do campo de batalha, os otomanos viam a reforma protestante com certo grau de curiosidade. Para alguns muçulmanos, essa nova tradição religiosa parecia, em certo sentido, mais próxima de suas crenças do que o catolicismo. Os primeiros estudiosos muçulmanos e oficiais otomanos notaram algumas semelhanças entre os ensinamentos islâmicos e protestantes. Algumas correntes protestantes, especialmente as mais iconoclastas, rejeitavam imagens religiosas no culto. Muitos protestantes também não tratavam o casamento como um sacramento da mesma forma que a Igreja Católica, e as igrejas protestantes não mantinham ordens monásticas como uma instituição central da vida religiosa. Essas semelhanças foram mencionadas na correspondência entre governantes otomanos e monarcas europeus. Nas trocas entre o sultão Murad III e Elizabeth I da Inglaterra, o governante otomano considerava que o Islã e o protestantismo tinham mais em comum um com o outro do que qualquer um deles com o catolicismo romano, já que ambos rejeitavam a adoração de ídolos. Em uma carta de 1574 dirigida aos membros da seita luterana, na Flandres e na Espanha, o sultão Murad, o terceiro, escreveu que, como os protestantes não adoravam ídolos, haviam banido retratos e sinos de suas igrejas e declaravam que Deus Todo-Poderoso é um só, eles eram vistos como estando mais próximos da verdadeira fé. A carta contrastava isso com o Papa Católico, a quem acusava de atribuir divindade a Jesus e adorar imagens feitas por mãos humanas. Suleimão, o Magnífico, havia feito um apelo semelhante anos antes, escrevendo aos luteranos nos Países Baixos que sentia afinidade com eles, já que acreditavam em um só Deus, e lutavam tanto contra o Papa quanto contra o Imperador. Ele chegou a oferecer o envio de tropas otomanas sempre que eles estivessem prontos para se rebelar. Mas essas comparações eram seletivas e estratégicas. Elas apontavam para certas semelhanças, mas não apagavam o abismo teológico muito real entre o Islã e o cristianismo protestante. Mesmo com essas aproximações da liderança muçulmana, os protestantes nem sempre queriam ser associados aos otomanos. Martinho Lutero em pessoa não via nenhum parentesco entre o cristianismo e o Islã. Em certa ocasião, ele chamou o Império Otomano de um instrumento da ira de Deus contra o pecado da Europa. Em um panfleto que escreveu em 1528 e publicou em 1529 intitulado Sobre a Guerra contra os Turcos, ele atacou o Islã e conclamou o povo alemão a se preparar para defender a Europa contra a invasão otomana. Então, enquanto Lutero era fortemente anti-islâmico e frequentemente usava o termo turco como sinônimo de inimigo, o Estado otomano adotou uma abordagem mais estratégica. Eles viam o movimento inspirado por Lutero como algo do qual poderiam tirar proveito. E, em pouco tempo, essa estratégia se estendeu para outro canto da Europa. Durante o auge da Reforma, os Países Baixos estavam sob a autoridade dos Habsburgo, e uma parte significativa da região havia se convertido ao protestantismo em meados do século XVI. Após Carlos V abdicar em uma série de atos entre 1555 e 1556, seu filho, Filipe II, herdou a coroa espanhola e seu império global, que incluía os Países Baixos. Quase imediatamente, Filipe intensificou a perseguição aos protestantes nesses territórios, vendo a si mesmo como o principal defensor do catolicismo. Muitos protestantes foram executados e muitos foram obrigados a fugir. Essas pressões ajudaram a desencadear a agitação de 1566 e a revolta holandesa mais ampla que se seguiu. Guilherme de Orange surgiu como um de seus principais líderes. Nesse mesmo ano, ele enviou embaixadores ao Império Otomano, esperando que eles o ajudassem em sua luta contra os Habsburgos. 3 anos depois, ele enviou um enviado secreto a Joseph Nazi,
um diplomata judeu que se tornou uma das figuras mais influentes na corte otomana, para buscar apoio direto. Os otomanos responderam. O sultão Selim II escreveu uma carta de encorajamento aos rebeldes luteranos em Flandres e nas províncias espanholas, prometendo enviar tropas sempre que eles estivessem prontos para se levantar contra Filipe. Na década de 1570, a atuação otomana no Mediterrâneo ajudou a dividir a atenção e os recursos espanhóis contra Filipe II da Espanha. Então, embora uma aliança militar completa nunca tenha se concretizado, o apoio contínuo do mundo muçulmano deixou uma impressão duradoura nos rebeldes holandeses. Muitos começaram a usar a frase "Liever Turks than Paps", que significa antes turco do que papista. Isso refletia a ideia de que o Império Otomano, apesar de ser muçulmano, oferecia mais liberdade religiosa em alguns contextos do que os governantes católicos Habsburgos na Europa. Mas os otomanos não representavam todo o mundo muçulmano, e quanto mais distante da fronteira otomana com a Europa cristã, menos a reforma importava. O Império Safávida na Pérsia estava passando por sua própria revolução religiosa. Desde 1501, os chás safávidas vinham convertendo o país à força do islamismo sunita para o xiita, uma transformação tão disruptiva para o mundo islâmico quanto a reforma foi para o mundo cristão. Os governantes safávidas lidavam com cristãos europeus, principalmente missionários católicos que chegavam à corte do Shah Abbas. Mas a divisão entre protestantes e católicos não era uma distinção que influenciava a política safávida. O inimigo deles era o Império Otomano Sunita, não os Habsburgos católicos. O Império Mogol, que se estendia por grande parte da Índia, estava ainda mais distante. Sob o imperador Akbar, os mogóis estavam conduzindo seu próprio experimento de coexistência religiosa, convidando estudiosos das tradições hindu, jainista, zoroastriana e cristã para debaterem na corte. Akbar tinha interesse pelo cristianismo de forma geral, mas não há evidências de que ele distinguisse entre suas formas católica e protestante ou acompanhasse a reforma como um evento político. No norte da África, o cenário era misto. Marrocos, sob a dinastia saadiana, permaneceu independente dos otomanos e forjou sua própria aliança com a Inglaterra protestante contra a Espanha católica. O sultão Ahmad al-Mansur correspondia-se com Elizabeth I e trocava armas por açúcar. Mas isso era geopolítica, não teologia. A corte marroquina não demonstrou interesse pela doutrina protestante. O restante do Magrebe, da Argélia à Líbia, ficou sob influência otomana, e a visão deles sobre a reforma era, em certa medida, essencialmente a visão otomana. Mais ao leste e ao sul, na Ásia Central, Sudeste Asiático e África Subsaariana, as comunidades muçulmanas tiveram pouco ou nenhum contato com a reforma e não deixaram registros de envolvimento com ela. A resposta simples para a pergunta no título deste vídeo é que a maior parte do mundo muçulmano simplesmente não pensou na reforma protestante. A exceção foi o Império Otomano, e essa exceção teve uma importância enorme. Esses primeiros encontros entre o mundo muçulmano e a Europa protestante foram além de moldar estratégias políticas. Eles lançaram as bases de uma relação intelectual mais duradoura entre as duas tradições religiosas. Figuras como Zia Gurklap e Ali Shariati viam o movimento não apenas como um evento cristão, mas como um exemplo. Eles poderiam usar isso ao pensar em como a religião, a sociedade e a autoridade poderiam ser reformadas ou reinterpretadas. O que começou como o protesto de um monge alemão contra a venda de indulgências não apenas dividiu o cristianismo. Para o mundo muçulmano, a resposta nunca foi uma só. Os safávidas, consumidos por sua própria revolução religiosa, mal perceberam. Os mugóis, separados por uma imensidão de terra, nunca se envolveram com isso. Os otomanos, com fronteira e inimigo comuns aos cristãos divididos da Europa, viram isso como uma dádiva que podiam usar, um espelho que refletia certas semelhanças, e para alguns pensadores, séculos depois, uma comparação que valia a pena explorar, muito tempo depois que as guerras haviam terminado. Se você quiser nos ajudar a continuar criando e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdos dos bastidores e outras vantagens, considere tornar-se um membro aqui mesmo no YouTube ou juntar-se a nós no Patreon. Toda ajuda conta.
E como sempre, muito obrigado por assistir.